Bem-vindo ao Discipulado Dinâmico. Este é o curso Primeiros Passos na Fé. A lição anterior falou da decisão mais importante. A salvação em Jesus Cristo é a decisão mais crucial da vida humana. Ela está fundamentada na graça de Deus, no arrependimento e na fé. Agora vamos estudar juntos a lição 2, a certeza da salvação. O tema central desta lição é: como o crente pode ter segurança absoluta de sua salvação? Baseando-se nas promessas de Deus, na obra de Cristo e no testemunho do Espírito Santo. Introdução. Vivemos tempos em que muitos cristãos sinceros enfrentam dúvidas em relação à sua salvação. Mesmo frequentando igrejas, lendo a Bíblia e orando, alguns ainda se sentem inseguros quanto ao seu destino eterno. A falta de clareza sobre essa questão tão fundamental pode gerar medo, culpa e até afastamento de Deus. Nesta lição, vamos explorar como é possível ter certeza absoluta da salvação, não com base em sentimentos ou méritos pessoais, mas fundamentados em 3 pilares inabaláveis. 1. A Palavra de Deus, que não mente, afirma que a salvação é um presente gratuito de Deus. 2. A obra completa de Cristo, que foi suficiente e perfeita na cruz do Calvário. 3. O testemunho do Espírito Santo, que confirma interiormente que somos filhos de Deus. Vamos estudar juntos como vencer os obstáculos à certeza da salvação e como cultivar uma fé firme, que permanece mesmo em meio às lutas e falhas da vida cristã. Que esta lição traga paz, confiança e alegria ao seu coração. Primeiro tema: por que muitos duvidam da salvação? Mesmo após aceitar a Cristo, muitos crentes enfrentam dúvidas em relação à sua salvação. Compreender as raízes dessa insegurança é essencial para vencê-la e viver com a confiança que Deus deseja nos dar. Em 1 João 5 versículo 13 nos diz: estas coisas vos escrevi, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. As causas da insegurança são: 1. Falta de conhecimento bíblico. Muitos desconhecem as promessas infalíveis de Deus. Oséias 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. 2. Condenação satânica. O inimigo tenta gerar acusações e medo no coração do crente. Apocalipse 12, versículos 9 e 10 diz: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. 3. Vida em pecado não confessado. A culpa não tratada enfraquece a segurança espiritual. Salmo 32, versículos de 3 a 5 diz: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. 4. Fé baseada em sentimentos. Emoções mudam, mas a palavra de Deus permanece firme. Jeremias 17, versículo 9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A dúvida nasce da ignorância, da acusação, do pecado oculto e da instabilidade emocional. O antídoto é a confiança na verdade imutável de Deus. Segundo tema: as 3 bases da certeza da salvação. A nossa segurança espiritual não está fundamentada em sentimentos ou realizações humanas, mas em pilares sólidos estabelecidos por Deus, sua palavra, a obra consumada de Cristo e o testemunho interno do Espírito Santo. A primeira base da salvação é a palavra de Deus, a autoridade divina. 2 textos bíblicos nos afirmam que: 1. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. 1 João 5, versículo 13. 2. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. João 5, versículo 24. Deus não mente.
Suas promessas são inabaláveis. Em Tito 1, versículo 2 diz, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. A salvação é um fato firmado na graça, não uma opinião pessoal. Efésios 2, versículos 8 e 9 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A segunda base da salvação é a obra completa de Cristo, o fundamento eterno. Jesus na cruz do Calvário disse, está consumado. João 19, versículo 30. Em Hebreus 10, versículo 14 diz, com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Jesus pagou todo o preço. 1 Pedro 1, versículos 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Nossa salvação depende dele, não de nossas obras. Gálatas 3, versículo 9 a 11. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Nada poderá nos separar do seu amor. Romanos 8, versículos 38 a 39. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A terceira base da salvação é o testemunho do Espírito Santo, a confirmação interior. A Bíblia afirma que, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 16. 2. Nisto sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João 3, versículo 24. O Espírito Santo nos convence da verdade e confirma nossa filiação divina. João 16, versículos de 7 a 11 nos diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Os frutos do Espírito evidenciam a transformação genuína. Gálatas 5. Versículos 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Resumindo, a certeza da salvação é construída na palavra fiel de Deus, que é a nossa autoridade divina, na obra perfeita de Cristo, o nosso fundamento eterno e na voz interior do Espírito que confirma nossa nova identidade, somos filhos de Deus. Terceiro tema, obstáculos à certeza da salvação e como vencê-los. As dúvidas espirituais são reais, mas não precisam dominar o crente. A Bíblia oferece respostas claras para as principais dificuldades que tentam roubar a nossa segurança em Cristo. Veja alguns obstáculos e como podemos respondê-los. Primeiro obstáculo: mas eu continuo pecando. Resposta bíblica: 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1, versículo 9. 2. A salvação é baseada na graça e na obra contínua de Cristo. 1 João 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Segundo obstáculo: não me sinto salvo. Resposta bíblica: 1. O justo viverá pela fé. Romanos 1, versículo 17. A base é a fé na palavra, não em sentimentos voláteis. Terceiro obstáculo: e se eu me desviar? Resposta bíblica:
aquele que é capaz de vos guardar de tropeços. Judas 2 versículo 4. 2. Jesus nos guarda com mão forte. João 10, versículos 27 a 29. Jesus afirma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. 3. Nossa parte é perseverar. Hebreus 3, versículos de 12 a 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Resumindo, obstáculos à certeza da salvação existem, mas a resposta sempre será confiar na graça, viver pela fé e depender do poder guardador de Deus. Quarto tema: como cultivar a certeza da salvação. A segurança espiritual precisa ser nutrida no dia a dia. Assim como um músculo precisa de exercício para ser fortalecido, a fé precisa de prática para crescer firme. Essas práticas essenciais do dia a dia são: 1. Estudo da Bíblia. A fé se alimenta da palavra. Romanos 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. 2. Comunhão com a igreja. A fé é fortalecida na comunidade. Hebreus 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. 3. Oração constante. A oração traz paz e fortalece a confiança. Filipenses 4, versículos 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. 4. Serviço a Deus. A fé viva se expressa em obras de amor. Tiago 2 versículo 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Resumindo, a certeza da salvação floresce onde há alimento espiritual, comunhão, oração fervorosa e serviço sincero. Conclusão geral da segunda lição: segurança inabalável. A certeza da salvação é uma dádiva divina fundamentada em Cristo e selada pelo Espírito Santo. Quem crê, tem a vida eterna. João 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. 2. É filho de Deus. João 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. 3. Está guardado pelo poder de Deus. 1 Pedro 1, versículos de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. A certeza da salvação não é um sentimento passageiro, mas uma convicção sólida baseada na fidelidade de Deus, na suficiência da cruz de Cristo e na atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Não fomos salvos por nossas obras, e também não é por elas que permaneceremos salvos, mas sim pela graça divina, que nos alcançou e nos sustenta. Se você crê em Jesus como Salvador, você tem a vida eterna, é filho de Deus e está guardado pelo seu poder. Nenhuma acusação, nenhum pecado confessado e nenhuma fraqueza momentânea podem anular o que Cristo já fez por você. Alimente sua fé com a palavra, vive em comunhão com o corpo de Cristo, a Igreja, ore com confiança e sirva com alegria as pessoas. A salvação é um presente divino, e quando ela é compreendida, o medo vai embora e a paz reina. Pense nisto: se Deus já declarou sua salvação em Cristo, por que você ainda duvidaria? Vou repetir: se Deus já declarou sua salvação em Cristo, por que você ainda duvidaria? Obrigado por estudar conosco esta lição.
Na próxima lição vamos estudar a natureza, o alcance e os efeitos do perdão divino na vida do crente, fundamentados na graça de Deus mediante o sacrifício de Cristo. Sempre reveja as lições anteriores e guarde estes ensinamentos em seu coração. O salmista nos ensina: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmos 119, versículo 11. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Bons estudos!